Já vai estar Gravado, né? gravado. Então, já sabe que estão gravando, né? Qualquer coisa aí, pode processar depois. Eu vou contratar um advogado chamado Jussara, que ela me defende aqui. Mas aqui é tudo. Sussuzinha tá aí também, é? É, minha filha. Oi, Sussu! Olha, a dona Sussu, cadê? Mostra aí pra gente. Ela não vai saber mexer nesse negócio de câmera, desligar, nada. Ela tá lá da casa dela, eu pensei que eu tava na casa de Cecília. Que legal. É, massa. Então tá bom, então vamos começar, né? Já são 8h08. Para não perder Aproveitar o nada. tempo aqui. Tudo bem. Qual a tela que vocês estão vendo aí agora? Reflexões de virtudes. Reflexões de virtudes e prudência. Pronto. Então, nossa reflexão hoje é sobre a prudência, né? A virtude moral. E essa já é a quarta virtude que a gente vai ver. Nós já falamos das virtudes teologais, a virtude da fé, da esperança e caridade. E hoje a gente vai entrar na virtude da prudência. E a ideia é a gente refletir um pouco o que é essa virtude da prudência, o que significa ela, qual é a importância dela, por que a gente deve ser uma pessoa prudente e o que é essa prudência, na verdade, né? Então, de onde que a gente vai tirar essas reflexões, né? Principalmente das Sagradas Escrituras, que está repleta aí de ensinamentos, né? Então, por isso que é importante ter aí a leitura diária, né, da Bíblia, as Sagradas Escrituras, ou a gente também conhece mais comumente chamado de Bíblia, né? Na Bíblia a gente vai encontrar muitos ensinamentos, muitas coisas para a gente poder utilizar no nosso dia a dia, na nossa vida. Um dos fundamentos da nossa fé são as Sagradas Escrituras, né? A tradição, né? E o magistério da Igreja. Outra fonte é o Catecismo de São Pio X, que também é um catecismo muito bem feito, bem elaborado, bem sintético. Quem não tem, eu sugiro que compre, né? Que adquira ele. Não utilize aquele catecismo novo, catecismo amarelo, aquele que foi editado aí, se não me engano, em 2000, na época do Papa João Paulo II. Por que não é interessante ter ele? Porque ele tem uma linguagem muito ambígua. A gente não tem assim, uma certeza exata do que está querendo dizer. Às vezes fala uma coisa e aí, em outro momento, fala algo diferente, então a gente fica meio... Carlinhos, Oi? o som, não sei se é no meu celular, o som tá ruim, muito baixo. Quem mais está ouvindo baixo aí, além de Rita? Pelo jeito só sou eu. Eu tive que colocar o meu no máximo, mesmo assim tá um pouco baixo, também tô achando. O meu tá no máximo também, Deixa eu tentar colocar aqui, então, um outro viu? microfone para ver se melhora mais aí a conexão. Só um minuto. Olha, aqui tá, eu estou ouvindo bem. Carlinhos fala baixo. Talvez ele se aproximar mais do aparelho. Ele vai botar um Resolva. microfone melhor. Talvez com o microfone aqui funcione melhor, não sei. Eu tenho esse defeito. Vamos lá. E agora? Melhorou? Para mim, não. Pode ser a minha aqui. Aumente bem o seu som. Eu vou tentar falar mais alto. Tá no máximo o meu. Eu não sei. Melhorou um pouco. Vou aumentar meu fone de ouvido aqui.
Eu vou tentar falar o máximo, mais alto que eu puder, tá bom? Melhorou, Rita? Viu? Mas eu acho que não é você, não. Acho que o problema é comigo. Mas continue. Obrigada. Tá bom, então, eu estava falando então sobre as fontes, né, que a gente utiliza aqui para fazer essas reflexões. Então, vou falar do Catecismo de São Pio X, que é um catecismo que é bem assim, ele é sintético, mas ele é bem direto, assim, são perguntas e respostas sobre a nossa fé. Então, vale a pena a gente ter esse catecismo como consulta diária. E também sobre o ensinamento dos santos, né, que são os nossos grandes professores, né? Os santos viveram como Deus pede que a gente também viva, ou seja, Deus quer que nós também sejamos santos, então vamos aprender com eles, né? Eles foram mais heróis na fé do que nós. Então, começando entendimento de tudo, vamos pedir a ajuda do Espírito Santo, né? Pedir a Deus que nos dê essa luz. Então, nada melhor que fazer essa oração, inspirai, Senhor, as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las, para que vós tudo comece e termine. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar aquilo que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Muito bem. Então, o que é prudência, né? Primeira coisa. Nós somos prudentes, né? O que você me diz aí, Net? Você acha que você é uma pessoa prudente? Estou provocando agora, hein? Então, Cristina D, você é uma pessoa prudente? Tudo silencioso. Tá ouvindo. Na medida do possível. Ela respondeu na medida do possível. Às 9h30? Estou vendo aqui. Então todo mundo ouve. Sim, é ruim pra gente. Não. Então eu vou tirar aqui, porque já estão dizendo que não Só serve, ele que escuta, como é que não serve aqui a escuta para eles, para a Cecília e para a dona Letícia. Então você diz que na medida do possível, né? Então, a prudência, o que é a prudência, né? Qual é o fundamento dela? É importante saber isso, porque lembra que até os animais têm prudência, né? Jesus Cristo falou assim para os seus apóstolos: sede prudentes como as serpentes, lembra? Quando ele mandou os apóstolos para fazer aquela caminhar pelas cidades vizinhas lá para poder levar a mensagem dele. Então ele diz: sede prudentes como as serpentes. Então, quer dizer, até animais têm prudência. Agora, realmente, que prudência é essa, né? Isso é que a gente vai a ideia dessa nossa reunião aqui para a gente discutir e entender melhor o que é essa prudência. Tá? Então, a prudência, assim como a justiça, a fortaleza e a temperança, são as 4 virtudes cardeais que nós vamos também fazer aí reflexões ao longo desses próximos encontros, né? Então, hoje falamos sobre a prudência. Então, a prudência, justiça, fortaleza e temperança são virtudes cardeais, são a base e o fundamento das virtudes morais. Então, delas é que dependem todas as demais virtudes. Então, todas as outras virtudes que a gente tem, humildade, obediência, tudo isso advém das demais virtudes, como prudência, justiça, fortaleza e temperança, né? Por que chama de cardeal? Estou repetindo aqui o que eu falei na outra vez. Cardeal vem do latim cardo, né? Significa aquela dobradiça da porta, ou seja, aquele eixo que a porta tem, né? Uma conexão para fazer com sentido em todas as virtudes que giram em torno dela. Ou seja, ela é o centro das demais virtudes. Então, através dela, as demais virtudes vêm se conectando. Como que funciona isso? Então, vamos ver aqui. Isso aqui está escrito lá no Catecismo de São Pio X, tá? Então, eu puxei de lá para a gente poder ter uma boa, uma solidez aí nesse conceito do que é a prudência.
E algumas das definições que a gente vai encontrar também em alguns escritores católicos, por exemplo, Túlio, né, em sua primeira retórica, diz assim: a prudência é a ciência das coisas boas e das coisas más. Tá? Então, não é completa, mas dá para dar uma ideia do que a gente tem que entender, que precisa entender que existem coisas boas e coisas más, né? E umas a gente deve utilizar, outras a gente deve evitar. Então, a prudência é conhecer, ter conhecimento do que é bom para nós. Muitas vezes a gente acha que é bom e não é exatamente isso, né? A gente vai refletir um pouco mais sobre isso. A prudência é a busca e a descoberta do verdadeiro. Aí o Túlio também escreveu sobre o seu escrito aí, dos deveres. Então, significa que a prudência existe aí alguma coisa que é fundamental, que é a verdade, que é o verdadeiro, e a gente precisa atingir, que a gente precisa buscar. O Santo Agostinho fala assim: a prudência é o amor que sabe escolher com sagacidade as coisas que ajudam e não as que estorvam. O que quer dizer a palavra estorva? Estorvar. Alguém sabe? Sim. Por favor, dona Jussara, pode nos esclarecer o que é estorva ou estorvar? Significa? Deixa eu pensar. O que se tem como estorvo são as coisas que pesam de uma maneira negativa, né? Negativo, exatamente. Estorvo é tudo aquilo que não presta, é tudo aquilo que atrapalha, é Isso, tudo aquilo, é o que é enganoso, o que você não deve. A gente chama de estorvo como se fosse um impedimento, algo que atrapalha. exatamente. E você, a gente olhar lá no dicionário, vai estar exatamente isso que a senhora escreveu aí: impedimento, né? Dificuldade, alguma coisa que Peso. impede isso, que impede da gente atingir aquilo que a gente quer. Então, a prudência é o amor que sabe escolher, ou seja, é um bom discernimento, né? Uma escolha com sagacidade, né? Daquilo que ajuda e evitar aquilo que atrapalha. Então, Santo Agostinho dá essa ideia para a gente muito, muito clara, muito precisa do que é a prudência. Ainda ele diz assim: a prudência é a virtude pela qual a alma conhece o que deve fazer. Ele já foi um pouco mais profundo aí, né, sobre o espírito e a alma. Harialdo fala: a prudência é o conhecimento das coisas boas e das coisas más, com a preferência das primeiras e a renúncia das outras. Ou seja, aquilo que Santo Agostinho falou, né? Aquilo que ajuda e aquilo que atrapalha. Né? Aquilo que ajuda as coisas boas, aquilo que atrapalha são as coisas más. Agora, dessas demais, todas essas definições que eu vi aqui, a que eu achei que é mais interessante é essa do São Cipriano. São Cipriano, ele escreveu um livro sobre sonho, né? Comentários, ele interpretava sonho, então existe um livro dele aí que fala sobre sonhos, né? E Macrobio faz um comentário dizendo assim: a prudência é desdenhar este mundo e todas as coisas que estão nele, contemplando as coisas divinas e orientando todo o pensamento da alma só às coisas divinas. Essa daqui, para mim, é o que mais dá, assim, com profundidade, exatamente o que é a prudência. Então, o Cristino, quando falou assim, na medida do possível, a gente precisa entender, assim, a prudência é buscar desprezar tudo aquilo que é mundano, né? Todas as coisas que estão no mundo, contemplar as coisas divinas e orientar todo o nosso pensamento, todas as nossas ações para as coisas do alto. É aquilo que Jesus fala, né? Buscar, em primeiro lugar, as coisas do alto, né? Então, sempre o nosso pensamento está não aqui, nessa terra, nesse mundo, mas no mundo, na eternidade, tá? Eu achei bem interessante essa definição de São Cipriano, né?
sobre essa definição do que é a prudência. Então, lá no Catecismo de São Pio X, a gente vai encontrar essa pergunta na pergunta 909, que diz: o que é a prudência? E a resposta é a seguinte, bem direta: a prudência é a virtude que dirige toda a ação ao devido fim e, por isso, procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita e, portanto, aceita ao Senhor. Observe que eu frisei algumas palavras aí, ó. Ação, então nós precisamos agir, nós precisamos tomar alguma atitude, buscando o devido fim. Mas que fim é esse? Né? Usando os meios convenientes. Que meios são esses? Né? Para que esta ação, ela, além de ser bem feita, ela também seja aceita por Deus. Então, define muito bem aí o catecismo sobre a virtude da prudência. Por isso que alguns santos falam que sem a prudência, nenhuma outra virtude existe. Quem fala isso é São Tomás de Aquino. Então, veja bem, a prudência é a virtude que dirige toda ação ao devido fim, por isso procura os meios convenientes para que a ação seja em tudo bem feita e, portanto, aceita ao Senhor. Alguma dúvida sobre isso até aqui? Não, né? Então, Não. Então, olha só, qual é as perguntas que a gente deve, então, refletir. Qual é esse fim? Quais são os meios? Que meios são esses do que o catecismo fala, né? Que ações o catecismo se refere? Então, a Sagrada Escritura tem muita coisa interessante para a gente poder refletir e entender e identificar quais são as respostas às perguntas. Então, começando por uma situação aqui, ó, o Santo Inácio Loyola, ele escreveu um retiro espiritual de 30 dias. E me chamou a atenção bastante esse 23º item, né? Artigo, que ele fala princípio e fundamento. Princípio e fundamento subtende-se aqui como para buscar e achar a vontade divina na disposição da sua vida para a salvação da alma. Lembrando que a salvação da alma é o nosso maior empreendimento aqui na Terra. Não existe nada mais importante na nossa vida do que a salvação da alma. Porque se a gente não conseguir isso, está tudo perdido. Né? Como diz Jesus lá no Evangelho de São Marcos, de Mateus, diz assim, quando ele fala sobre, diz assim, olha, quem quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Aí ele diz assim, de que adianta o homem ganhar a vida e perder a sua alma? Ou seja, tudo está perdido, né? Então, nesse sentido, o que Santo Inácio Loyola diz? O homem é criado para louvar, prestar reverência e servir a Deus, nosso Senhor, e, mediante isso, salvar a sua alma. Então, por que existe o homem? Por que nós existimos? Muita gente, às vezes, pergunta meio desesperado, por que eu nasci, né? Por que eu nasci? Por que existe o homem? Porque nós fomos criados para louvar a Deus, prestar reverência, servi-lo, né? E, a partir disso, salvar a nossa própria alma. Bom, e as outras coisas, para que servem? Ele continua dizendo assim, ó, as outras coisas sobre a face da terra são criadas para o homem, para que o ajude a conseguir o fim que é criado. São escolher aquilo que ele ajuda e desprezar aquilo que impede, que é estorvo, né? Como diz Santo Agostinho. Então, de onde se segue que o homem tanto há de usar delas quanto o ajuda para o seu fim, e tanto deve deixar-se delas quanto disso o impede.
né? Então, está em consonância com a definição que Santo Agostinho diz lá. Então, pelo que é necessário fazer-nos indiferentes a todas as coisas criadas, em tudo o que é concedido à liberdade do nosso livre-arbítrio, e não lhe está proibido, de tal maneira que, da nossa parte, não queremos mais saúde que doença, riqueza que pobreza, honra que desonra, vida longa que vida curta, e, consequentemente, tudo mais. Mas somente desejamos e escolhemos o que mais nos conduz para o fim, para que somos criados. É bem profundo isso, né? Porque, veja, muitas vezes a gente vê lá nas festas de aniversário, né? Ah, muitos anos de vida, isso e aquilo, isso aqui. Não, a gente não tem que ficar pedindo essas coisas. Segundo o santo aqui, que nos ensina como viver, não queremos mais saúde que doença, porque às vezes a doença vem para nos purificar. Não busquemos mais riqueza que pobreza. Muitas vezes a pobreza serve para nos santificar. Honra que desonra. Muitas vezes a desonra faz a gente cair em si, ficar mais humilde. Né? Vida longa que vida curta. Ou seja, nós queremos sempre pedir a vontade de Deus. E nem sempre eu sei qual é a vontade de Deus. Muita gente não sabe qual é a vontade. Não é? A vontade de Deus, e sempre pede para fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes não sei. Qual é que é a vontade de Deus? O que você acha que é a vontade de Deus para você? Qual seria a nossa salvação, a nossa santidade? O que Deus quer de nós? São Paulo, aos Tessalonicenses, fala assim, ó, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos, que nós sejamos santificados. Tá? Então, como buscar isso, né? Esse é o nosso desafio. Algum comentário até aqui? Será que eu estou mudo? Alguém está a pessoa está me ouvindo aí, não? Então, eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo com muita dificuldade. Estou botando o aparelho no meu ouvido para ouvir. Mas aí, como eu já disse, né? Parece que é problema aqui no meu celular mesmo. Tá. Não sei. Você tem algum fone de ouvido, Rita? Se você tiver, ajuda. Verdade. Eu tenho um aqui. Tente aí para ver, Rita. Eu vou tentar para ver se melhora, porque está muito ruim. Eu vou tentar aqui, viu? Tá bom. Então, olha só, o que diz o grande doutor, o santo doutor, São Tomás de Aquino? Sem a prudência não há nenhuma virtude. Veja a importância que tem a prudência. E aqui a gente está observando que prudência não é cautela, não é aquela pessoa de ser cautelosa, ser cuidadosa somente, é muito mais que isso, né? É além disso. Todas as virtudes, elas, na verdade, elas buscam como fim Deus, né? O fim das virtudes, como um todo, é chegar até Deus. O mesmo São Tomás, ele responde a uma pergunta que diz assim, ó, ele escreveu um tratado sobre prudência. E lá no artigo 13, ele responde o seguinte, né? Alguém pergunta, pode haver prudência nos pecadores? Nós, né? Está falando de nós aqui. Pode haver prudência nos pecadores? E ele responde que existem 3 tipos de prudência. Existe uma prudência falsa. O que é a prudência falsa? Usar bons meios para alcançar um fim mau, um mau fim. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O que seria isso? O que está tentando explicar? Imagine aqui, por exemplo, um exemplo bem interessante e fácil de entender. Um ladrão que vai roubar um banco, por exemplo. Ele vai se preparar, ele vai, né, fazer uma atividade física, vai fortalecer seu corpo, vai fazer uma preparação para que ele consiga, né, aquele esforço, aquela preparação física e mental para o estresse que ele vai sofrer ali. Então, ele está sendo prudente nesse sentido de atingir o fim. Mas que fim é esse? É um fim mau, porque ele está cometendo um erro grave, um pecado, né? O roubo é um pecado, um mau fim, como diz aqui a explicação de São Tomás.
existe a prudência verdadeira, porém imperfeita. E o que quer dizer isso? Usa os bons meios para alcançar um bem terreno. Então, aqui vai, por exemplo, vamos lá, alguém que está malhando todos os dias, vai para a academia, malha, passa horas malhando, para quê? Para ganhar saúde. Mas essa saúde, ela é basicamente um bem terreno, não tem nenhum aspecto aí além daquilo que a gente está vivendo aqui nessa terra, né? Nesse mundo. Porque a prudência verdadeira, a prudência perfeita, que é essa que a gente precisa entender e buscar, ela delibera, ela julga, comanda retamente em vista do fim bom da vida toda, que é o quê? É a nossa salvação. Então, a prudência que nós estamos aqui buscando e precisamos cada vez mais aperfeiçoar é a prudência perfeita, a prudência verdadeira, que é descobrir ou conhecer quais são os meios convenientes para atingir o fim último do homem, que é buscar a sua santidade, buscar a sua salvação eterna, buscar a sua vivência com Deus. Melhorou aí, Rita? Não ouviu, né? Alguma dúvida sobre essa separação aí que Santo Tomás de Aquino comenta no seu livro, Tratado da Prudência? Está tranquilo, né? Prudência falsa, prudência verdadeira, imperfeita, verdadeira, porém perfeita. Bom, a gente encontra muito, mas muito ensinamento nas Sagradas Escrituras. Tá? Então, eu vou ler aqui alguns trechos de algumas partes que as Sagradas Escrituras nos traz sobre prudência. Assim como a gente viu em outras virtudes, né? Nas virtudes anteriores, fé, esperança e caridade, as Sagradas Escrituras estão repletas de ensinamentos. Então, começando aqui pelo livro dos Provérbios, por exemplo, né? O livro dos Provérbios tem vários trechos que falam da prudência. Por exemplo, vamos ler aqui no Provérbios 1:5, né? Que diz o Provérbios 1:5? Que o sábio escute e aumentará seu saber. O homem inteligente adquirirá prudência. Depois a gente vai ver lá em 8:12, o que diz lá no capítulo 8, versículo 12. Diz assim, ó: eu, a sabedoria, sou amiga da prudência, possuo uma ciência profunda. Então, ele está fazendo uma ligação de que a prudência precisa ter o conhecimento do que é verdadeiro, do que é sábio, né? Então, a sabedoria, ela ajuda muito a virtude da prudência. Lá no capítulo 12, versículo 23, o que ela nos diz? Capítulo 12, versículo 23. Diz assim, ó: o homem prudente oculta sua sabedoria, o coração dos insensatos proclama sua própria loucura. A prudência, ela não é uma virtude que se exibe, né? Que exibe a pessoa que tem. Não precisa fazer isso, né? Não precisa, ela oculta a sua sabedoria. No capítulo 19, versículo 8, que diz lá o capítulo 19, versículo 8, fala alto esse Quem versículo. adquire bom senso
quer bem a si mesmo, e quem conserva o discernimento será feliz. Aqui tem um texto parecido, mas não está escrito exatamente assim, diz assim: quem adquire bom senso ama a sua alma, porque observa a prudência encontra a felicidade. Tem o mesmo significado, né? Exatamente. Sim, São versões diferentes. Alguém tem outra versão aí? Que queira falar? A minha é igual à sua. Então você está com a Bíblia da Ave Maria. Isso. E sobre a Bíblia, é importante também a gente saber que existem versões bem diferentes, traduções diferentes. E às vezes uma tradução não é tão fiel quanto outras, né? Capítulo 21, versículo 16, o que diz lá? Alguém que pode ler aí? O homem que se desvia do caminho da prudência repousará na companhia das trevas. Tá vendo? Olha que interessante, né? Se você não tiver prudência, você não vai ter a sua salvação, né? Caminho das trevas significa isso. No 21:30, um pouquinho além nesse mesmo capítulo, Cristina. Nem a sabedoria, nem a prudência, nem conselho podem prevalecer contra o Senhor. O Deus é o Senhor de todas as virtudes, né? Ele é o centro, ele é a fonte das virtudes. Então, ele que prevalece sobre tudo. E o último dos provérbios que foi escolhido aí, 24:3, né? Capítulo 24, terceiro versículo, diz o quê? É com sabedoria que se constrói a casa, pela prudência ela se consolida. Quando ele fala em casa aqui, o que a gente lembra logo, né? É quando Jesus fala de construir a casa sobre a pedra, né? Lembra aquela palavra que o homem prudente construiu sua casa sobre a pedra? Que pedra é essa, né? É o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, né? E a prudência mantém essa casa, né? Então veja como a prudência ela tem essa ligação com as demais virtudes, né? Vamos ler o livro da sabedoria. O que diz o livro da sabedoria? No capítulo 8, versículo 7. E é bom ouvir mais pessoas também, para ver se a coisa fica mais dinâmica e que pelo menos a participação fica maior aí. Quem mais pode falar sobre prudência no livro da sabedoria? Sabedoria. Vamos lá. É 8:7, né? 8:7. Capítulo 8, versículo 7. O que diz aí, Cida? Estou de longe, não dá para ler, não. E se alguém ama a justiça, seus trabalhos são virtudes. Ela ensina a temperança e a prudência, a justiça e a força. Não há ninguém que seja mais útil aos homens na vida. Então, há uma ligação aqui grande sobre as virtudes morais, né? Justiça, que é a próxima virtude que a gente vai falar. Quem ama a justiça, os trabalhos são virtudes. Ensina a temperança, a prudência, a própria justiça e a força. Ainda no livro de sabedoria, no capítulo 12, versículo 20, que diz lá, capítulo 12, versículo 20. Porque se os inimigos de vossos filhos, dignos de morte, vós os haveis castigado com tanta prudência e longanimidade, dando-lhes tempo e ocasião para se emendarem. Profundo aqui, né?
Na sequência aqui, livro dos Eclesiásticos, ou Eclesiastes. Alguém está com ele na mão? Não, eu mesmo leio aqui. Está no capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. É isso mesmo? Eclesiástico. Está errado aqui o número. Capítulo 1, 24, está errado aqui. Livro Eclesiástico. Acho que eu errei. Seria o temor do Senhor é sabedoria e educação, e se compraz na fidelidade e na mansidão. Eclesiástico. Esse que é o 1:24. Tá certo, é porque eu peguei de Eclesiastes, mas tá correto. É o Eclesiástico. 1:24, tá certo. Tá correto. No meu diz assim: a sabedoria distribui a ciência e a prudente inteligência. Isso. E a prudente inteligência leva a glória àqueles que a possuem. Perfeito, é isso mesmo. Então, mais uma vez aqui eu fiz confusão com Eclesiastes. Esse é Eclesiástico. Tá correto. Próximo de 1:30, aí um pouquinho mais à frente, que diz aqui. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. O homem de bom senso guarda suas palavras. Muitos falarão em voz alta de sua prudência. Então, tomar cuidado com essa questão, né? Como fala assim, a prudência não pode também se expor, né? Não deve se expor. Não deve ter, vamos dizer assim, a vaidade, né? 9:24. 9:24. Capítulo 9, versículo 24. É pela obra de suas mãos que o artista conquista a estima, e um príncipe do povo pela sabedoria de seus discursos, e os anciãos pela prudência de suas palavras. Tá? Então, os anciãos aqui, que têm sabedoria, né, sabem usar bem as palavras. No 19:19, aqui tem no 19:19. O hábito de praticar o mal não é sabedoria. O modo de agir dos pecadores não é prudência. Então, mais uma vez, confirmando tudo que a gente estava comentando antes, né? O meio, né? O pecador, ele age, muitas vezes age com o meio errado, com o meio, com o meio inconveniente. Então, isso não é prudência. No capítulo 25, versículo 7. Versículo 7. Quão bela é a sabedoria nas pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. Interessante, né? Quanto mais idoso, mais sabedoria, né? Quão bela é a sabedoria das pessoas de idade avançada, e a inteligência com a prudência nas pessoas honradas. São muitos ensinamentos que a gente vai encontrar na Bíblia. Esses três provérbios, sabedoria, eclesiástico, eles têm muita coisa muito legal para a gente aprender, né? No capítulo 32, 22. 32, 22.
O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se, e o estranho ou o orgulhoso não tem nenhum temor. O homem prudente não perde ocasião alguma para instruir-se. O que ele está buscando aqui é conhecer os meios, né, convenientes para o fim, verdadeiro, né? O fim principal, que é Deus. E por último, aqui no livro Eclesiastes 34:10, o que diz o 34:10? Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe, mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Pois é, então é o que ele está dizendo, que a idade, ela traz sabedoria, né? E a prudência também é algo que vem com a sabedoria, com o conhecimento. Então, quem não tem experiência, ou seja, aquele que não experimentou, ou que tem pouca idade, que não viveu tanto, esse não tem esse conhecimento para chegar nos meios adequados. Então, mas aquele que já passou por muita coisa, que conheceu muito, já viveu muita coisa, tem uma característica de desenvolver melhor a prudência. Porque a prudência depende de ter conhecimento, né, das coisas que são verdadeiras, coisas que são importantes. Passamos aqui agora para o Novo Testamento, lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, versículo 24. Capítulo 7, versículo 24, São Mateus 7, 24. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso, foi o que a gente falou agora há pouco, fez essa ligação, né? Então, escutar, ouvir as palavras de Deus, ouvir as palavras de Jesus e pô-las em práticas é o que mais importa, né? É um homem prudente que coloca em prática aquilo que Jesus ensina. Não é aquele que, vamos dizer assim, que apenas ouve, mas eu sei que ele faz uma comparação, não sei se lembra aqui agora aquela passagem que Jesus está ensinando, né? Está fazendo a sua pregação, e aí chega Nossa Senhora, né? A mãe dele, com os demais apóstolos, e alguém diz: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí querendo falar contigo. E aí ele diz: quem são minha mãe, meus irmãos? São esses que estão escutando aqui a minha palavra. Então ele eleva, né, aquela condição de uma altura semelhante aos seus irmãos, aos seus discípulos, né? Aqueles que estão lá escutando a palavra. E muitos que ouviam Jesus ficavam extasiados, ficavam entusiasmados com o que ele falava, né? Mas, além de escutar, é preciso também praticar, né? Não é somente escutar, mas também colocar em prática. No capítulo 10, versículo 16, que diz São Mateus lá para a gente, né? Capítulo 10, versículo 16. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio dos lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, é um bom ensinamento de Jesus aí, né? As serpentes são prudentes, né? As pombas são simples, então, agir com prudência, agir com cautela, né, para não se meter em confusão, não se meter em dificuldades. No 24:45, que é o final aí do Evangelho de Mateus, o que ele nos diz lá? 24:45, né? Uhum. Isso, 24:45, ele diz, já no finalzinho do Evangelho. Qual é o empregado fiel e prudente? É aquele que o Senhor colocou como responsável pelos outros empregados, para dar comida a eles na hora certa. Isso.
Quem é coisa, servo fiel e prudente, que o Senhor possui sobre de sua família, para dar de alimento no momento oportuno. Então, veja, realmente tem muita coisa interessante para a gente aprender nas Sagradas Escrituras. Por último, aqui, a primeira carta de São Pedro, lá no capítulo 4, versículo 7. São Pedro, capítulo 4. Essa carta é bem curtinha, só tem 5 capítulos. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. São Pedro nos ensinando aqui como agir, né? Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. Então, uma das coisas que a gente aprende é que a prudência, ela usa meios, como, por exemplo, a oração, para buscar cada vez mais a nossa salvação, né? A oração é uma graça que Deus nos dá para nos santificar. Eu trouxe aqui também uma passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, 28, capítulo 14, versículo 28, aquela parábola da torre inacabada, né? O que Jesus disse para os apóstolos? Ele contando lá uma parábola, porque ele usava muito das situações do momento, né, daquela época. Então ele fala assim: com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Então, assim, se a gente já descobriu que a gente tem esse fim, né? Esse fim com letra maiúscula, fim com letras garrafais, então a gente vai ter dificuldades, obviamente, para lançar os meios que a gente precisa, mas a gente tem que ser perseverante. A gente precisa manter a nossa perseverança, precisa manter a nossa confiança, porque senão não chegaremos no objetivo principal, que é a nossa santificação. Então, é nessa linha aí que Jesus está explicando, né, para os judeus que quem põe a mão no arado não pode voltar para trás, tem que seguir em frente. É isso? Santo Agostinho, ele também nos dá uma boa explicação sobre a prudência. Ele diz assim, ó: há pessoas que desejam saber só por saber, e isso é curiosidade. Outras para alcançarem fama, e isso é vaidade. Outras para enriquecerem com a sua ciência, e isso é um negócio torpe. Outras para serem edificadas, e isso é prudência. Outras para edificar os outros, e isso é caridade. Então, veja que a prudência ela pode ser usada, né, como a gente viu lá no início, lá quando Santo Tomás falava, né, de forma, vamos dizer assim, de forma falsa, né, de forma imperfeita. Então, quando a gente fala quando o Santo Agostinho fala que pessoas que desejam saber só por curiosidade, isso, de certa forma, é um pecado venial, né? Só por curiosidade. Ou seja, é a pessoa curiosa que vai querer saber de coisas que não adianta nada, não está aproveitando para nada aquilo lá, né? Ou então para alcançar fama, isso é vaidade, que também é um pecado, e já seja um pecado até mais grave, né? Ou até para ser rico em ciência, ou seja, para ser o sábio, mas para que está usando aquela ciência? Se não for para edificar, não for para edificar, não for para ajudar o próximo, que isso sim é caridade, de nada serve, né? Então, tomar cuidado com o que como que a gente está adquirindo essa prudência, como que a gente está agindo, né?
Santo Inácio de Loyola, aliás, Santo Inácio de Loyola, a gente comemorou a sua data, e foi dia 31 de julho. É um santo que realmente muito impressiona como foi a sua conversão, né? Um santo que era do exército, era um militar, mas que por um acaso, não diria nem um acaso, mas foi uma obra de Deus, ele acaba sendo atingido por uma bala, numa dessas guerras, e ele acaba tendo sua perna fraturada, ele fica se recuperando numa cama de hospital, e ali ele só tem o Evangelho ou as Sagradas Escrituras como leitura, né? O hospital normalmente é um hospital, era... Hã? Falta 2 minutos só, falei mais rápido. Não, vai até 9h30. Ah, tá, já. E aí ele tem essa conversão nesse momento, que ele começa a ter contato com as Sagradas Escrituras, somente uma pessoa que era mais voltada para a guerra, né? E ali ele tem a sua conversão e passa a ser assim, um santo de grande potência, vamos dizer assim, porque ele quem criou lá as Companhias de Jesus, né? Os jesuítas, que fez esse trabalho fantástico aí no mundo inteiro, né? E ele que escreveu aqueles 2 artigos que eu falei, aquele artigo que eu falei sobre o fim do homem e das coisas, né? E serviu para a gente refletir sobre a prudência, né? Então, ele diz que a prudência tem 2 olhos, um que prevê o que se deve fazer e o outro que olha depois para o que se fez. Então, fazer uma reflexão para ver se a gente está agindo, né, no caminho certo, está fazendo a coisa certa na hora certa. Então, Santo Inácio tornou-se assim, um santo de grande ajuda para nós. Para ser prudente, então, o que Santo Tomás de Aquino nos dá no seu tratado sobre prudência? O que ele diz? O que eu devo fazer para ser prudente? Isso aqui é importante a gente saber, né? Primeira coisa, ele fala assim: é próprio da docilidade tornar-nos prontos em receber o ensino, por onde e convenientemente a docilidade é considerada parte da prudência. Então, veja, o que a gente entende aqui? A gente precisa conhecer, precisa saber o que a gente tem que fazer. E nada mais útil do que ser uma pessoa que está aberta a receber esse ensinamento. Então, é próprio da docilidade, então ser uma pessoa dócil e não uma pessoa belicosa, uma pessoa arrogante, uma pessoa, sei lá, né? Com a característica de assim, não querer aceitar os ensinamentos, é algo que não ajuda em nada a prudência. Uma outra coisa interessante que ele também comenta é: o dom do conselho corresponde diretamente ao da prudência, por ter o mesmo objeto que ela. Então, veja, conselho, o dom do conselho. E aqui eu lembro o seguinte: quem é que é a mãe do conselho? Mãe do bom conselho, que a gente fala Nossa Senhora. na ladainha, né? Quem que é a mãe do bom conselho? Nossa Senhora, né? Qual é o conselho que ela nos dá como uma mãe? Vou lembrar aqui a passagem do primeiro milagre, né, relatado nos Evangelhos, Evangelho de João, capítulo 2, a passagem lá das bodas de Caná. Fazer tudo o que ele nos disser. Exatamente. Então, lá no capítulo 2, se não me engano, no versículo 5, ela diz exatamente isso: fazer tudo o que ele vos disser. O que ela está dizendo ali? Ali também para nós, né? Claro, ela está falando naquele momento para os servos lá daquelas bodas, mas isso serve muito para nós, fazer aquilo que ele nos disser, ou seja, fazer aquilo que Jesus nos aconselha, Jesus nos diz o que fazer. Né? E o que Jesus nos diz para fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo.
com a ti mesmo. Esses são os dois principais mandamentos, né? Então, docilidade, ouvir as pessoas que têm conhecimento, que têm o dom de aconselhar, procurar uma pessoa que tenha assim, um bom conhecimento, com um bom sacerdote, né? Uma pessoa com sabedoria. Isso tudo faz parte de uma pessoa que quer ser prudente. Ele diz: o leviano e imprudente não observam o tempo. Ora, isto é próprio da negligência. Logo, a negligência opõe-se à prudência. Então, já está falando aqui o que é um vício. O vício é aquilo que é contrário ao hábito, à virtude. Então, ser negligente é uma pessoa que não está buscando prudência. Ou seja, a negligência, ela é um pecado. Vamos lembrar disso quando a gente for fazer a nossa confissão, né? Lembrar da negligência. Se eu fui negligente em algum momento, em alguma situação, eu preciso primeiro ter essa consciência, né? Ter esse arrependimento e confessar ao sacerdote. Ou seja, foi uma falta de atitude prudente. É contrário à prudência fazer julgamento temerário. Esse daqui, eu acho que é dos piores que a gente vai encontrar, né? Que a gente faz aquele julgamento da pessoa, né? Chama-se julgamento temerário. Não é o julgamento de uma situação. A gente pode julgar uma situação, mas não pode julgar o coração da pessoa. Então, o julgamento temerário é das faltas, né? Que a gente normalmente comete, né? Tem que ter essa consciência que a gente comete e a gente está deixando de ser prudente. Então, já vimos aqui alguns exemplos do que a fazer e o que não fazer nas atitudes de ter a virtude da prudência. Lembra aqui também uma outra passagem, a parábola das 10 virgens. Todos nós já ouvimos sobre essa parábola das 10 virgens, né? Mas ela deixa muito claramente aqui o que é uma pessoa prudente e o que é uma pessoa imprudente. Tá? Contrário à prudência. Nesse evangelho, o que diz lá, né? Capítulo 25 de Mateus, né, de 1 a 13, diz assim, ó: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O que está falando aqui é uma coisa, ele está pegando um evento que acontecia na época, um casamento dos judeus, acontecia dessa forma que ele está citando aqui, né? Que o noivo ele ficava separado, e aí ele não sabia exatamente a hora que ele viria, e aí as virgens, elas iam levar o noivo até a noiva. Então, esse evento um casamento judeu que tem todas essas características, diferente do nosso aqui, uma tradição deles lá. Mas que ele aproveita e diz o seguinte, ó: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos essa parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Aqui no caso está dizendo que é previdente ou prudente, né? As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se o grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas não estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar aos vendedores. E enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora.
que a gente podia entender aqui, por exemplo, o que é esse óleo? O que a gente podia dizer aí, o que é esse óleo? Hã? Fala aí, pessoal. O que é esse óleo? Nossas boas obras? Também, a gente precisa estar sempre preparado, né, para chegar ao nosso fim último, as nossas boas obras, nossa caridade, nossa oração. Lembra aquelas coisas que a gente refletiu bastante aí. Então, por exemplo, ele fala sobre o, o homem, né, o dono da casa, que guarda a sua casa, o ladrão chega meia-noite, então ele tem que estar sempre vigiando, né? Ele sabe que pode chegar o ladrão. Então, fica sempre vigiando porque ninguém sabe qual é a hora. Isso acontecia nesse casamento. O noivo chegava sem dizer nada, sem dizer que estava vindo, daqui a pouco ele vinha, e aí as jovens tinham que acompanhá-lo com as lâmpadas, com as luzes das lâmpadas acesas. Então, sem o óleo, sem a sua preparação, sem a sua prudência, não tinha como acompanhar. E aí ficou de fora, ou seja, não obteve, não chegou no reino. Então, esse evangelho, essa palavra, ela esclarece muito bem para a gente sobre o que é ser uma pessoa prudente, o que é ser uma pessoa imprudente. Então, aqui só para deixar mais fácil da gente entender o que são os vícios, ou seja, o que é contrário à prudência, o que eu não devo fazer para evitar, ou para não, para fazer para não deixar de ter prudência. Então, a primeira coisa, a imprudência, que é o contrário da prudência, né? Falta de discernimento, desprezar os conselhos, né? Então, como Santo Tomás fala aqui, ouvir conselhos de pessoas que têm experiência, pessoas que têm conhecimento, sabedoria, bons conselhos, né? A negligência, então, a pessoa que não tem cuidado, não é o caso dessas jovens aí, essas jovens que foram imprevidentes, né? Não tiveram cuidado de ter o óleo das lâmpadas para manter acesa aquele caminho, né, que ela precisava seguir junto com o noivo, né, junto com Jesus. O empenho, a falta de empenho nas ações, pessoa negligente. Uma pessoa com precipitação, ou seja, age sem refletir, não reflete, não discerne antes, não vê quais são os meios que ela precisa para fazer a coisa bem feita. Ou seja, refletir naquilo que precisa ser feito, né, no que fazer, mas fazer e fazer mal feito. Refletir no que fazer, mas fazer mal feito. Então, isso também é uma coisa que é um vício, uma coisa que é contra a prudência. Ou inconstância, a pessoa não tem firmeza, não tem estabilidade nas ações, não tem aquela perseverança, não tem aquela constância, né? Não tem aquela firmeza no que está fazendo. E astúcia também. Astúcia que já é um excesso de prudência, a pessoa com excesso de cuidados excessivos com a vida material. Então, a pessoa pensa mais no dinheiro, na vaidade, comprar muita coisa, você já adquirir muitos bens. Isso é um problema. Isso, às vezes, aqui tira aquele meio necessário, né? Lembrando aqui, por exemplo, Jesus, quando chega na casa de Lázaro e ele está lá explicando, está pregando lá para as pessoas, para os judeus, e Marta chega para Jesus, né, e fala que Maria não está ajudando ela nos afazeres. O que Jesus responde? A melhor parte. Marta, Marta, tu Ela te tá preocupas com tantas coisas, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Então, olha só, ele está dizendo que Maria foi prudente, escolheu a parte que mais interessava naquele momento. Tá? Então, às vezes, assim, é bom fazer o que Marta estava fazendo? Sim, claro que é. Mas naquele momento não é certo fazer. Né? Porque Jesus estava ali ensinando coisas que eles precisavam saber. Então, às vezes, a preocupação, o excesso de preocupação com coisas
materiais, mundanas, em troca, né, do que a gente deveria estar fazendo, né? Por exemplo, a gente aqui podia estar fazendo outra coisa qualquer, podia estar assistindo um filme, estar vendo televisão, e a gente parou para refletir sobre essa virtude da prudência, né? É uma coisa que a gente, de bom que a gente fez, né? Toda reunião que se faz com uma ou mais pessoas falando sobre a fé, sobre Deus, né, sobre a religião, a gente ganha graça no céu, né? Isso tudo está sendo visto por Deus. Isso um sacerdote que me falou uma vez sobre isso. Aproveita cada momento que você tiver para você fazer uma apostolado, né, um ensinamento, ou discutir, ou falar para as pessoas. Tudo isso, isso tem uma importância grande para as pessoas lá no céu, né? A pessoa ganha assim, pontos, vamos dizer assim, né? Não que a gente faça isso por interesse, não é essa a intenção, mas é uma coisa que Deus dá como recompensa. Também como oração, né? De 2 ou mais. Exatamente. Deus em oração. Isso. Muito bom. É como Silvia falou aqui agora, quando tem um ou mais reunidos para orar, né? Deus se torna presente ali. E por falar em oração, né? A gente costuma concluir aqui a nossa reflexão, né? Com a Ave Maria, que é a nossa mãe do bom conselho, a nossa a Virgem Prudentíssima. Então, vamos rezar aqui alto agora uma Ave Maria para a gente coroar essa nossa reflexão. Vamos lá? Começando aqui, então. Ave Maria, cheia de graça, Senhor Jesus, bendita vós entre as mulheres. bendita Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, rogai por por nós, nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Bom Conselho, Rogai por nós. Rogai por nós. Pois é, pessoal. Então, era isso que eu tinha previsto aqui para a gente fazer aqui. Então, a gente está aberto aqui para comentar, para a gente perguntar o que não ficou muito claro, se eu puder responder. A gente tem ainda mais 15 minutos aqui de tempo, acho que dá para a gente poder falar alguma coisa que, por acaso, ou porventura, tenha a ser completada aí. Alguém tem alguma coisa para comentar? Eu vou comentar. Dona Letícia, você vai Porque, comentar. no meu entender, você, como quem está falando, que abre a sessão, é para fazer as explicações do tema. E não fazer muitas perguntas, porque eu, por exemplo, não vou responder. Não olho o aparelho e não respondo. E nem todo mundo tem conhecimento para responder o que você pergunta. Muito melhor você só de tudo que você quer ver sobre o tema, que foi a virtude, e não fazer perguntas. Sei que pessoas capazes podem responder, mas não acho necessário. É necessário que você faça a exposição, toda ela. No meu entender, é assim. Eu não quero fazer perguntas. Não quero responder as suas perguntas. Mas não é obrigado a responder. Eu estou perguntando mais Sim, mas é preciso que tenha conhecimento. Pega alguma coisa, eu não olho nada. Para mim, esse aparelho não funciona. Nada eu vejo, não adianta. Para mim, não vou assimilar isso. Então, eu ouvindo bem a explicação das virtudes e tudo isso aqui, o assunto é esse ser exposto. De várias formas. Os santos, sim, ótimo. Citar o nome dos santos sobre Jesus sempre. Tudo isso foi feito. Sim, mas não faz pergunta médica. Qual conhecimento médico tem para responder isso aí, olhando isso aí? Não, mas não é pergunta. Qualquer pessoa. Olha só. Sim, mas ele falou até, inclusive, citou o nome dela. Isso, foi o que eu perguntei.
Você sabe o que é prudência? Já respondi o que eu queria dizer. Não, Eu acho melhor a exposição geral de tudo. E aí, se tiver alguma dúvida, quer tirar alguma pergunta, diga sobre isso. Não acho. Porque uma coisa interessante que a gente vê é o próprio Jesus, quando ele faz as explanações. Então, é uma pergunta, é uma maneira da pessoa participar, da pessoa estar ali buscando. Quando diz não sei, não sei. Não tem problema dizer que não sei. Ninguém está obrigado a saber nada. Não há obrigação de saber, é apenas para poder haver uma interação. É só esse aspecto. Então, nem nada, eu só Eu apenas... entendo que tem quem goste. Quer responder? Eu não gosto. Mas não sou obrigado a responder, não precisa preocupar com isso. Pode dizer assim, eu não sei. Não é nada demérito nenhum dizer assim, eu não sei, eu não quero. Não precisa ficar preocupado. Tem preocupação com isso também. Então, pessoal, alguma coisa que a gente possa acrescentar mais aí? Dona Luzia, pode... Carlos Santana, Oi, Carlos, fala. eu queria fazer um pedido, na verdade. Diga. Se há condições de você fazer sei lá, uma mini apostila com resumo dos slides, não fosse propriamente o slide, né? Ele é até acho que é um arquivo pesado para celular. Mas se você fizesse um pequeno resumo, né, da aula, Certo, e aí tudo bem. disponibilizasse no grupo. Se der tempo, se tiver tempo, né? Que existe Dá para tempo. fazer... Pode pegar o slide, fazer um PDF e aí fica mais fácil, não? O PDF é mais leve. Ah, tá. Dá para a Então, gente fazer... agora entendi, verdade. Tem essa conversão, né? Tá bom. A gente faz uma conversão em PDF, fica fácil de manusear e é mais leve. É isso. Tá bom. Oi. Tá? Oi, Quem mais falou? eu, Rita, Fala, Rita. eu printo, viu, Fulo? Você printa? Eu printo as telas. Quando o Carlinhos coloca aqui, eu vou printando as telas. Mas eu Claro que posso fazer o que o Feliberto falou, que eu imprimo ele em PDF e aí eu sim, transmito sim. para... Fica melhor do que o print, entendeu? Com certeza, se Melhor você do que o fizer um print. resumo, é melhor, porque o print a gente fica, às vezes. Exatamente, dá para fazer. É uma ideia boa. Eu gostei. Como eu não tenho a Bíblia ainda, eu tenho algumas dificuldades pelo fato de não ter a Bíblia e, claro que, apesar de mãe e pai serem católicos e praticantes, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa mesmo que eu não sei. Tá. E, às vezes, eu fico quieta porque eu realmente não sei. Tudo bem. Mas eu acho de boa, tranquilo. Tá. E não tenho problema também, né, de dizer que não sei. Claro. Não é demérito nenhum, porque assim, Não, de jeito nenhum. a questão da pergunta que eu faço aqui é apenas para a gente poder fazer interação, para ficar falando o tempo todo, e é importante que... Sim, para interagir, sim. Porque, por exemplo, quando Olha aí, ó. eu pego... Dona Sussu tem tanta experiência aí. Dona Sussu tem tanta experiência, o que você achou, Dona Sussu? Gostou, Sussu? Acho que nem Está desligado. Perguntas, eu acho bom, que quando a pessoa não entende as coisas, como eu estou assim mesmo, sempre tenho dificuldade, que eu também não leio a Bíblia sempre. Minha Bíblia chegou aqui, meu neto levou e nunca mais trouxe. Eu tenho duas... Eu não leio. Tenho dificuldade, tenho uma novíssima. Sim. Mas tá as letras eu não dá. Assim. Está cortando cada... Mas veja que interessante, ó. Eu fiz uma pergunta no começo, assim, se você é uma pessoa prudente, no final eu faço a mesma pergunta, você é uma pessoa prudente? Ou seja, a gente entendia a prudência de uma forma,
E agora, depois a gente refletir um pouco mais sobre o que é realmente a prudência verdadeira, e agora eu faço uma reflexão, realmente eu sou prudente? Depois de Eu acho conhecer que, mais, eu acho que a gente nunca é prudente de verdade. De verdade, exato. Então, a gente tenta. eu pensava um pouco diferente, né? Depois de conhecer um pouco mais, eu já penso melhor, já sei. Eu realmente vou fazer muita coisa. Importante saber mesmo, porque a gente tem outra a ideia de que seja, né? Essa é a ideia. Eu acho que a prudência é uma coisa que a gente vai desenvolvendo em cada aspecto da nossa. Sou muito imprudente. Eu faço concebimentos, julgamentos, pessoas fazem de coisas. Isso é uma imprudência. Cara, eu acho que a prudência é aquela coisa que ela acha que pega um freio, né? Pega um freio de pensar, de fazer pensar o que é fazer o julgamento, aguardar mais um pouco, é pisar no freio, né? Em todas as situações, tanto de julgamentos, de palavras, no agir, né? E no julgar também. Não julgar, pensar, ele teve as reações. Então, a prudência é uma coisa que vai conquistando com a idade, viver, né? A gente vai desenvolvendo isso e a gente tem que estar muito. A prudência é um exercício diário. Né, da prudência é importante, né? Porque eu mesmo faço julgamentos assim, eu acho que tá bom, mas não, a gente tem que pensar, parar, pensar, né? A prudência mesmo, será que foi a mesmo? Será que eu devo fazer dessa forma? Será que eu devo agir dessa forma? Então, a prudência é sempre bem-vinda. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que desenvolver a vida inteira. E a gente nunca está pronto. Pois é isso. Tudo bem. Alguém mais? Ainda temos mais 5 minutos para a gente, nosso tempo aqui. Mas essa que eu acho que é a ideia. Eu acho que a gente coloca assim, algumas perguntas apenas para poder fazer interação, a pessoa colocar a sua própria opinião. Sim. Depois a Cristina colocou assim, ó, na medida do possível, eu acho que sou. Eu faria a mesma pergunta agora. Cristina, depois a gente refletir um pouco mais, você repete a mesma resposta? Sim. Mantenho o que eu disse. Com mais convicção ou com menos convicção? Com mais convicção, consciência mesmo de que depois que eu comecei a participar da tradição, eu tenho conseguido refletir, ter consciência da prudência, né? Porque até então eu não tinha essa consciência, fazer tudo pela honra de Deus, né? Para honrar Deus, amar a Deus e honrá-lo. Não. Pois é, então a gente pode interpretar por isso apenas como uma cautela, assim, como uma, sei lá, uma pessoa cuidadosa, mas é um pouco mais do que isso, né? Tá? Por exemplo, quando eu aprendi digo, muito com essa aula. por exemplo, quando eu digo assim, a gente hoje saiu de manhã cedo, uma chuva tremenda, pegou a estrada chuvosa, e o que a gente está tentando fazer? A gente está usando um meio que é difícil, né? Mas com um propósito muito mais forte, que é buscar Deus. Tá? Nete pediu para falar alguma coisa aqui. Fale, Nete. Boa noite. Seu Carlinhos, eu sou iniciante, mas gostei muito da sua aula hoje e aprendi bastante sobre prudência. E está de parabéns e que Deus me dê a oportunidade que eu continue acompanhando.
É tudo para a glória de Deus, né? Ai, Como a gente diz, como diz os companheiros jesuítas, ad maior Dei glória. Então, nada para nossa glória, tudo para a glória de Deus. amém. Mas que bom que você está aqui participando. Gostei também de saber que você estava interessada. Até aumentar esse grupo aqui para a gente poder fazer cada vez mais um grupo mais maior, um grupo mais participativo, né? Com certeza, se Deus permitir. Em nome de Jesus, que Ele é de permitir, né? Está permitindo, na verdade, né? Pois é. Então, como eu disse, a gente podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas a gente escolheu o nosso arbítrio, nosso livre-arbítrio, né? Escolheu estar aqui partilhando, refletindo sobre uma verdade da fé, sobre uma virtude que nos leva a nos aproximar cada vez mais de Deus, né? A amar cada vez mais Jesus Cristo. Esse é o nosso... Oi? Eu entrei num curso de oração e vida aqui na igreja de Santana, do Rio Vermelho. Uhum. Comecei na terça-feira passada. É toda terça. Que bom. Que bom. É. Com o Padre Ângelo, é? Não, não é o Padre Ângelo que faz. É uma pessoa que é preparada, que começou como eu, né, um dia, e aí hoje ela faz isso com as pessoas, né? Vai fazendo, formando grupos. Ah, Aí uma amiga que me falou e aí eu entrei. bom. Já estamos chegando no finalzinho aí. Falta 1 minuto. Mas a gente vai programar para o próximo, daqui a 15 dias, falar sobre a virtude da justiça. Tá bom? Opa! E aí... Aí, doutora vamos Jussara, continuar. 15 dias? Vai ter muita coisa para contar, Pedimos para fazer de 15 em 15. acrescentar. Fazer de 15 em 15 dias, para não cansar muito. Eu não canso, não. Acho que foi bacana. Se tivesse todo Eu também, fico de boa. Podia fazer todo De 8 em domingo, 8 porque domingo é um dia Demora que a muito. gente... 15 dias. Domingo a gente está sempre em casa, né? Não sai o dia de domingo para lugar nenhum. É. Ainda mais domingo à noite, tá todo mundo em casa. Por mim, pode ser todo domingo. Então vamos colocar em votação. Tá bom, eu vou colocar esse vídeo ali no YouTube, depois quem quiser rever ou quiser, quem não puder, quem não for ter condição de participar, depois pode ver lá na internet. Aí depois eu passo o link aí para vocês darem uma olhada lá. Tá bom? Tá joia. Então tá bom. Beijão para todos. Fiquem Beijo, com gente. Deus. Boa Nossa semana. Senhora abençoe a Beijo, gente. Boa noite. Sejam Boa noite, boa prudentes, semana. todos vocês, viu? Todos sejam prudentes. Vamos Já começar, Tá vamos certo. começar a exercitar o que estamos aprendendo. Exatamente. Com Tá certeza, certo. com certeza. Tá bom. Aí talvez eu chegue como minha irmã, que tem, né, consciência dessa prudência, que eu não tinha. Tá bom. A partir de agora eu já tenho. Tá, um abraço a todos e boa noite. Até a Obrigada. próxima. Porque hoje a gente já Valeu. está sempre fazendo uma reflexão. Depois a gente participar dessa igreja. Está falando passar um link. Eu não sei nem o que. Ah, boa noite, já está saindo. Boa noite. Oi, o meu já desligou aqui, né? É só desligar aqui no telefone.